Eu gosto de dividir as minhas metas, os meus objetivos em duas categorias. A primeira categoria é das metas de manutenção. E a segunda categoria é das metas de crescimento. E por que para mim é importante ter essas duas categorias? A primeira, que são as metas de manutenção, servem para me nortear e para, de certa forma, me criar parâmetros quando eu sinto que eu perco o foco naquilo que eu já consegui conquistar. Então, por exemplo, eu tô malhando e eu consigo fazer uma aula lá de spinning ou uma aula de ginástica localizada super bem. Daí eu de repente viajo, tenho um monte de compromisso, paro de malhar. Quando eu volto, eu percebo que eu já não consigo fazer aquela aula como eu fazia antes. Então, eu rapidamente de certa forma, me gerencio para que eu melhore e volte a ter aquele meu parâmetro estabelecido. Em relação à grana, por exemplo, se você faz, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 500 reais, não importa. Você faz lá X por mês. Quando você fixa aquilo que você ganha como uma meta de manutenção, de certa forma você envia para o seu cérebro a informação de que menos do que aquilo você não pode ganhar. Então você cria estratégias, caso você perceba que de repente essa quantia não vai entrar, né? Se você, por exemplo, é um empreendedor, você tem o seu próprio negócio, se você é autônomo, você acaba criando estratégias para compensar e atingir aquele mínimo estabelecido pela sua meta de manutenção. E o ideal é que você tenha essas metas de manutenção para todas as áreas da sua vida, tá? A segunda categoria, que é das metas de crescimento. Essas são as famosas metas que norteiam a gente, que direcionam a gente pro futuro. São as metas que inspiram a gente a entrar em ação e a crescer. Normalmente, as metas de crescimento têm esse significado. Elas representam um lugar melhor do que aquele que a gente se encontra hoje, ou pelo menos um cenário que pra gente parece ser mais feliz do que aquele que a gente está vivenciando. Qual é o grande segredo? O grande segredo é a gente, todos os dias, caminhar na direção dos nossos objetivos, das nossas metas de crescimento, mas não esquecer do quanto é importante a gente manter aquilo que a gente conquistou. Por isso, olha só, a gente abre espaço para refletir sobre o quanto mudanças drásticas muitas vezes são nocivas. Eu, por exemplo, sou contra mudanças drásticas, tá? Essa coisa do, agora eu encontrei uma nova profissão, eu vou largar o meu emprego. Cara, calma, amadurece, né? Toda vez, por exemplo, eu assisti isso a minha vida inteira. Durante as minhas turmas de formação em coaching, as pessoas encantadas com a metodologia, vibrando com tudo que estavam aprendendo, ao final do treinamento dizendo pra mim, Dri, amanhã eu vou chegar na empresa e eu vou pedir demissão. Cara, não é assim, tá? Não é assim. É óbvio que você pode ter a demissão como um dos pontos da sua jornada para que você comece a trabalhar com algo que você goste mais, que te realize mais, mas o objetivo não é você jogar tudo pro alto. O objetivo não pode ser algo que, de certa forma, atrapalhe a sua logística interna ou te ofereça uma resistência a ponto de você achar que é mais difícil do que deveria alcançar aquelas metas e aqueles objetivos que você tanto deseja. Então, para pensar aí. Estabeleça, eu tenho isso estabelecido, tá? Eu tenho estabelecido que eu malhar, eu fazer lá minha série de exercícios com aquele peso XYZ, é a minha meta de manutenção com a minha saúde, com a minha malhação. Eu tenho a minha meta de alimentação que me norteia em relação ao quanto eu tô comendo de besteira, o quanto eu tô comendo saudável. Eu tenho a minha meta de viagens com os meus filhos, com o meu marido. A minha meta de manutenção é 1 por ano. A minha meta de crescimento são 3, tá? Então, quando eu estabeleço a minha meta de manutenção, eu normalmente tô de olho para que eu consiga manter o que eu conquistei. Eu tô alerta
para garantir aquilo que eu já tenho e crescer sempre na direção daquilo que eu desejo a mais na minha vida. Eu espero que isso tenha te inspirado, isso tenha te ajudado e eu espero que você faça aí a sua lista de metas de manutenção e metas de crescimento, tá bom? Se você achou isso interessante, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber. Ó, beijo grande pra você e até breve.